Olá pessoal, meu nome é Abner Eu sou a Rafaela. E eu sou o Fernando. e nós somos alunos dos primeiro ano de graduação de História da Unesp de Franca. Hoje viemos, em nome da disciplina de História Antiga, falar um pouco mais sobre a mulher grega, explicando como a mulher espartana se diferencia e se assemelha da mulher ateniense, suas características e papéis na sociedade grega. Vamos utilizar como base dessa aula o texto, a relação entre a democracia ateniense e as esposas legítimas de Aristófanes, escrito por Bárbara Aniceto, e o texto, As Mulheres nas Práticas Esportivas, de Fábio Lessa, que está no livro Estudos sobre Esparta, do Fábio Cerqueira e Maria Aparecida Silva. Antes de começar, é muito importante que estudemos sobre coisas da história antiga sem cometer anacronismos, isso é, erros de cronologia. Não podemos atribuir a uma época como a antiguidade ideias e sentimentos que são da nossa época. Ou seja, quando falamos da mulher grega, precisamos pensar que, obviamente, eram tempos diferentes e que para a sociedade de hoje, as características e os papéis dela vão ser considerados antiquados. Afinal, as mulheres não viviam a vida que vivemos hoje em dia, mas mesmo assim elas tinham um papel importante na sociedade ateniense. Naquela época, a mulher ateniense era criada principalmente para ser uma esposa e mãe. As meninas não recebiam muita educação formal e a principal preocupação era prepará-las para serem boas nesses papéis. Olhando por uma lente moderna, Atenas era bem misógina e as mulheres não tinham os mesmos direitos e liberdades que os homens. As mulheres atenienses eram esperadas para serem recatadas e virtuosas. Eles não podiam participar da vida pública como os homens e eram consideradas cidadãs de segunda classe. O seu mundo era limitado à esfera doméstica e elas eram responsáveis por cuidar da casa, das crianças e dos afazeres diários. O casamento era muito importante e elas eram dadas em matrimônio ainda jovens, geralmente por arranjos feitos por suas famílias. E a sociedade ateniense valorizava a obediência das mulheres às regras e normas sociais estabelecidas pelos homens. No entanto, o texto de Aniceto destaca uma faceta interessante da vida das mulheres atenienses através da análise das comédias de Aristófanes, um dos principais dramaturgos de comédia da Grécia Antiga. Nas peças, as esposas legítimas, que eram filhas de pai e mãe atenienses, desempenhavam um papel crucial na manutenção da ordem social e da harmonia doméstica. Elas eram retratadas como mulheres astutas, inteligentes e manipuladoras, capazes de influenciar sutilmente as decisões de seus maridos. Aristófanes retratava as esposas legítimas como uma força estabilizadora na sociedade ateniense, capaz de manter o equilíbrio entre a vida doméstica e a esfera política. Ele explorava a ideia de que as esposas tinham um poder indireto sobre seus maridos através da persuasão e da influência nos bastidores. Embora essas representações fossem caricaturadas e estereotipadas, elas sugerem a presença de um papel ativo das mulheres na sociedade, mesmo que restrito à esfera privada. Algumas mulheres também administravam propriedades e negócios familiares, embora isso fosse mais a exceção do que a regra. Outra função muito importante que vale a pena lembrar é que, por mais que a mulher não fosse considerada cidadã, ela tinha o maior papel de todos, que era a geração e manutenção de cidadãos na polis, pois um homem só poderia ser considerado cidadão se fosse filho de pai e mãe ateniense, ou seja, a cidadania da mãe era levada em consideração nesse momento e deveria ser provada para que os direitos dos homens fossem devidamente garantidos. Além disso, existiram algumas festividades em Atenas dedicadas às mulheres, como as festas de Adonis e as Dionísias. Nessas ocasiões, as mulheres podiam sair de casa e participar das celebrações e rituais em homenagem às deusas. No geral, a mulher ateniense não tinha muita voz na sociedade. Elas eram vistas como inferiores aos homens e não tinham direitos políticos, mas isso não significa completamente que elas eram passivas. Então, apesar das restrições enfrentadas pelas mulheres atenienses, elas eram ainda capazes de exercer influência e desempenhar um papel significativo em suas vidas familiares e comunitárias. É importante reconhecer essas nuances e entender que a história das mulheres gregas não pode ser avaliada apenas pelos padrões contemporâneos. Estudar o passado nos permite compreender a evolução dos direitos e papéis das mulheres ao longo do tempo e valorizar as conquistas e lutas que mudaram a sociedade atual. Sobre a mulher espartana, vamos levar em consideração tudo o que a mulher ateniense representava.
e assim conseguir encontrar um comparativo entre a mulher de Esparta e a mulher de Atenas. Lembrando novamente o quanto é importante a questão do anacronismo, para que assim a gente possa entender o melhor possível o significado da mulher na Grécia Antiga. Primeiramente, vamos falar sobre algo que Fábio Lessa expõe em seu texto, sobre como a polis de Esparta era, como todas as outras polis, um espaço predominantemente masculino. Os homens eram quem tinham total acesso às instituições e à política em geral da polis, e com isso as mulheres permaneciam excluídas do espaço político, econômico e cultural. As mulheres elas estavam reclusas à vida sedentária e doméstica, distantes então do ginásio e das assembleias. Assim como em Atenas, Lessa esclarece de que as mulheres em Esparta não tinham direito à cidadania plena, embora ele deixe bem claro que as mulheres de Esparta elas tinham direito ao acesso a terras e elas tinham sim uma participação informal na vida política e também na esfera pública, além de terem uma importante participação no âmbito religioso. Ainda assim, a mulher de Esparta, ela tinha, como em todas as outras polis, a mesma função feminina primordial, que era a de procriação. A mulher espartana, ela tinha toda a sua existência voltada, pelo menos de forma jurídica, ao homem, ao intuito de procriar indivíduos. Outro ponto muito importante da história de Esparta é o esporte. Como o esporte ele afetava todo o âmbito da vida social em Esparta e não foi diferente com o âmbito social da mulher. O esporte, desde a antiguidade, ele é um elemento culturalmente masculino e as práticas esportivas elas são constituídas, sobretudo, pela demonstração de força, de resistência, de combate e violência. Elementos que, historicamente, fazem parte da masculinidade idealizada. E, além disso, todas essas coisas, elas são também elementos característicos da guerra, um ambiente que sempre foi predominado por homens. Por isso, o esporte, ele sempre foi um ambiente também masculino, um ambiente onde as mulheres permaneceram excluídas culturalmente. Apesar disso, o esporte, ele vai ter sim uma participação feminina muito importante em Esparta. Xenofonte foi um filósofo e historiador ateniense, que afirmou ser Licurgo, um antigo legislador de Esparta, o responsável por inserir as mulheres nesse âmbito do esporte. O Licurgo, ele acreditava que uma mulher forte, uma mulher que praticava esportes, ela seria muito mais capaz de suportar a gravidez e de suportar o parto e assim gerar cidadãos muito mais robustos. Então era muito importante que as mulheres praticassem o esporte para gerar cidadãos mais robustos mesmo. Com isso, organizou-se a participação das mulheres nos esportes, assim como acontecia com os homens. Plutarco foi um outro filósofo e historiador que, segundo eles, afirmou que as mulheres se exercitavam em corridas, lutas, arremesso de disco e dardos, exatamente como ocorria com os homens. E a prática do esporte feminino fez de Esparta, dessa forma, motivo de comicidade nas outras polis e, inclusive, de censura em Atenas. Além disso, Esparta foi onde se introduziu a prática de esportes com nudismo. As mulheres praticavam o esporte de forma nua, assim como os homens, e Plutarco, o historiador, ele afirma de que isso foi feito para que as mulheres fossem levadas à simplicidade e à rivalidade de forma mais energética. Além disso, o esporte em Esparta era sempre vinculado ao rito, à religião mesmo da polis. Os jogos atléticos, por exemplo, eles eram realizados em festivais religiosos. Contudo, tratando-se do esporte feminino, há uma grande exceção, porque o esporte feminino da polis não estava exclusivo somente para o rito religioso, mas passou a ser parte realmente da educação das mulheres, que eram filhas e esposas dos cidadãos, e passou a ser parte mesmo da paideia feminina. Apesar disso, as mulheres não podiam participar dos jogos atléticos, com exceção somente dos jogos das Heraias, que eram competições femininas que ocorriam em culto à deusa Eras, que é a deusa do casamento e da família. Os jogos eles eram organizados por 16 mulheres
que costuravam peplos para a deusa Eras e também eram responsáveis pelos jogos mesmo. As competidoras eram divididas em 3 grupos de acordo com sua faixa etária e elas competiam em corrida com os cabelos soltos, vestindo um chiton que chegava até pouco acima do joelho e com o ombro direito nu até pouco abaixo do peito. As vencedoras foi permitido dedicar estátuas de si mesma com seus nomes escritos em cima, além de receberem uma coroa de oliveira, assim como os atletas masculinos recebiam na Olimpíada. E uma parte da vaca, que era sacrificada para a deusa Eras, era também entregue para a vencedora. Essas provas eram disputadas no estádio de Olímpia, mas completamente independentes dos Jogos Olímpicos em homenagem ao deus Zeus, e dos quais somente os grupos masculinos podiam participar. Bom, sobre a história da participação feminina no esporte, um episódio muito importante foi a da princesa Sinisca. Basicamente, segundo Plutarco e Xenofonte, Agesilau foi um antigo rei de Esparta entre os anos de 400 e 360 antes da Era Comum, que ele tinha uma irmã chamada Princesa Sinisca, né? Que ele foi quem motivou a irmã a participar da Olimpíada. O Plutarco ele ainda afirma de que o rei motivou a princesa a realizar essa competição para provar para os gregos que a corrida de cavalos, porque a Olimpíada era feita com a corrida de cavalos, ela era não apenas por mérito, ela significava muito mais, ela significava uma demonstração de riqueza. Porque naquela época a criação de cavalos era algo muito valioso. E Mark Golden foi um outro historiador que afirmou que a impossibilidade das mulheres de Esparta de participarem dos Jogos Olímpicos não impediu que elas estivessem ali presentes. Por quê? Sinisca participou através do uso do carro e o cavalo em seu nome. Mesmo que não fosse a princesa quem competisse na prática, era ela quem detinha o carro e os cavalos que estavam na competição. Segundo Pausânidas, Sinisca foi não apenas a primeira mulher a vencer com carros em Olimpíada, mas ela também foi a primeira a criar cavalos e com isso triunfou 2 vezes. Ellen Millender afirmou que só foi possível a criação de cavalos e deter os carros porque a princesa Sinisca possuía terras e recursos suficientes para isso, principalmente porque ela era irmã do rei. E ela proporcionou que outras mulheres tivessem também sua honra. Com isso, as práticas dos costumes esportivos das mulheres na polis de Esparta nos permitem identificar algumas singularidades dessa pandeia feminina. Primeiro, os corpos femininos eram rígidos e fortes, ainda que por fim o intuito fosse a procriação. Segundo, a exposição pública junto aos homens, oposto à democracia ateniense predominantemente masculina, o que pôde ser considerado em Esparta uma elevação social. Terceiro, uma nova forma de inserção das espartanas no rito religioso, uma vez que as disputas esportivas eram parte dos festivais religiosos. Quarto, a dimensão pedagógica, uma vez que as práticas esportivas estavam presentes na educação prevista para as esposas e filhas dos cidadãos espartanos. Quinto, a amplitude da inervação feminina nos jogos atléticos, excedendo os limites da polis e promovendo a publicização de sua paideia. E sexto, o reconhecimento dos êxitos através das premiações semelhantes aos dos homens, nos maiores jogos helênicos, dos quais tradicionalmente as mulheres estavam excluídas. E por último, sétimo, a aproximação com o divino a partir das vitórias. Para concluir, tomando em conta os assuntos ressaltados pelos meus amigos, vamos então citar algumas variações de culturas entre a mulher espartana e a ateniense. A mulher espartana tem um papel no esporte, enquanto a ateniense não tinha. As decisões das mulheres atenienses influenciavam as dos seus maridos, mesmo que não tenham plena participação na política. O aprendizado da mulher espartana não está totalmente focado na música, literatura e no cálculo, como no da ateniense, mas também era obrigatório que elas praticassem esportes para que seus filhos nascerem mais fortes,
segundo a crença da época. Ao contrário das atenienses, as espartanas podiam possuir e herdar legalmente propriedades. Podiam pedir divórcio livremente, sem ocorrer o risco de perderem seus bens pessoais e de se casar novamente. Diferentemente da mulher ateniense, os laços familiares das espartanas eram bem mais rarefeitos, pois as crianças saíram de casa muito cedo para treinar e seus maridos vinham visitar as mulheres raramente, apenas para reprodução. A maior diferença é que a sociedade ateniense dava um valor maior à filosofia, dando ênfase no saber, já a espartana dava-se um valor maior ao exército e à guerra. Espero que essa videoaula tenha esclarecido algumas questões sobre a diferença das mulheres das polis gregas mais famosas. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos que serão postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima!